Muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo Ricardo Pinhão. Bem-vindo, Ricardo. Olá, Tomás. Hoje vai ser um episódio diferente, porque vou-me meter numa banheira com gelo. O Ricardo Pinhão é especialista na área da exposição ao frio, nomeadamente o método Wim Hof, que já vamos conhecer melhor. É também coach de alto desempenho, coach corporativo e autor de 2 livros sobre parentalidade da perspectiva específica do pai. Antes de arrancarmos, quero agradecer aos novos mecenas: Carmo Teixeira Duarte, Miguel Pinheiro, Rita Alves, João Pimenta, Helena Cardoso, Júlia Sereno, Nicole Guerra, Luís Malta, Helena Abreu, Bárbara Monteiro, André Palma e Susana Gonçalves. Este projeto só é possível graças a estas pessoas e outras que, tal como tu, se calhar veem neste projeto algum valor e entendem que ele, para continuar a ser livre e poder crescer sem qualquer tipo de censura ou pressão, é melhor se depender de indivíduos do que de grandes empresas ou grandes canais. Contemplam em tornar-se mecenas, ganham uma data de benefícios e acesso aos eventos e ao grupo do WhatsApp. Se não tiverem para aí virados, um like, um comentário, uma subscrição, ajuda tudo. Por isso vamos aqui conhecer melhor o que é que eu vou aqui fazer, meter-me em água fria. Então, Ricardo, olha, eu costumo começar com a lotaria genética e social, que é para perceber de onde é que as pessoas vêm e o que é que lhes saiu para se tornarem quem são. Tu és de uma família que por acaso já fazia banhos frios no tanque, daqueles da sabedoria popular, ou não? Eu creio que não, Tomás. Provavelmente, algures nos meus antepassados não tinham acesso a esquentadores ou a termoacumuladores, por isso imagino que eles tenham praticado a exposição ao frio de uma forma natural. Se o faziam com essa intenção e com algo à procura de algum benefício, imagino que não. Imagino que tenha sido circunstancial, não é? Face aos contextos. Eu não venho propriamente de uma família com grandes posses, venho de uma família média, classe média, e portanto eu, como quase todos aqui, como uma boa maioria aqui da população em Portugal, cresceu naqueles anos em que às vezes havia água quente, outras vezes nem por isso, às vezes havia água fria e as pessoas iam-se safando assim, não é? E também não havia esta consciencialização para os benefícios do frio. Creio que é quase histórico, não é? Porque se nós formos olhar para estas duas vertentes, que provavelmente vamos falar de ambas, da respiração e da exposição ao frio, ambas, se nós recuarmos alguns milhares de anos, ambas têm registros escritos sobre os benefícios delas para a vida e para uma vida saudável. E de alguma forma elas foram sendo assim bem esquecidas e bem ignoradas, ao ponto de acharmos que respirar é só respirar, que não faz absolutamente grande diferença, quando grande parte do suporte científico vai no sentido contrário. E também quando começamos a explorar que a exposição ao frio é um elemento estressante que provavelmente pode até ser essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Por isso a chegada ao frio não teve esse registro hereditário. Sim, se calhar eu estava a pensar a caminho de cá que o meu tio, às vezes em Vilarinho da Samardé, que é ali em Trás-os-Montes, ia tomar banho no tanque no inverno, porque fazia bem. E estava a pensar, pois, havia uma sabedoria popular de que isso fazia bem, mas se calhar isso só apareceu quando apareceu água quente e algumas vozes dissidentes, não é? Porque até antes de haver água quente, já há água quente há muito tempo, não é? Desde que há fogo, mas acho que as pessoas se calhar não tomavam assim tanto banho com água quente. Por acaso, é uma coisa que eu não sei, se calhar nos sítios frios imagino que aqueciam um bocadinho para tomar banho ou não. É possível, não sei. Temos de Também perguntar a não um tenho. historiador. Temos que perguntar a alguém. Os nórdicos provavelmente terão algum conhecimento sobre antepassados que aqueciam a água, ou que era normal aquecerem a água, não sei, mas não tenho esse conhecimento. Sendo que, tendencialmente, as pessoas que mais meses de frio têm, não veem propriamente o frio como mau, não é? Veem o frio até como um elemento até positivo. Muitos deles até veem o calor como, assim, mau e perigoso e que é preciso ter muito cuidado. Por isso também tem aqui uma base de crenças que vão sendo passadas e que acho que também influencia a forma como nós olhamos para o frio em Portugal. Então tu foste como é que descobriste o Wim Hof? Lembras-te da primeira vez que ouviste falar de banhos de gelo ou coisas assim?
Curiosamente, eu conheci o Wim Hof pela respiração, nem sequer foi pela exposição ao frio. A exposição ao frio veio depois. E conheci-o através de um amigo nosso, um amigo comum, o Pedro Vieira. Estávamos num Master de Programação Neurolinguística e ele disse-me, olha, pá, tem aqui uma respiração que eu tenho estado a ouvir falar, que eu gostava que nós fizéssemos os dois, com um pressuposto que era, vamos fazer a respiração durante esta semana toda e só voltamos a falar sobre os efeitos desta respiração em nós no final da semana. E por isso fizemos isso e ambos chegámos assim a uma conclusão que foi, estávamos ambos assim mais leves, mas ao mesmo tempo com mais energia, mais calmos, mas ao mesmo tempo mais predispostos para entrar em ação, que era assim meio estranho, eram condições um bocadinho por vezes opostas, mas parecia que havia ali um equilíbrio estranho. E foi a partir daí que depois percebi que era potencialmente do Wim Hof, e eu sou ali da zona de Aveiro, da Albergaria Velha, da metrópole, portanto. E portanto eu já tinha o hábito de ir ao mar ali, e portanto o mar ali é fresquinho, e nunca tive assim grandes desafios para entrar no frio, e aproveitei a deixa para implementar essa prática. E comecei a notar muitas diferenças, os benefícios a surgirem e as coisas começaram-se a avolumar e a consciência começou a aparecer de que, de facto, isto deixa-me num sítio diferente. Mas ainda não se falava muito sobre o Wim Hof, portanto estamos a falar de 2016, 2017, por aí. Então o que nós vamos fazer hoje é, vamos falar agora mais ou menos meia hora sobre a teoria, não é? E sobre o que é que vai acontecer hoje. Depois vamos para as respirações, não é? Para a parte de respiração, cerca de 1 hora. Sim. Não se preocupem que para vocês há de ser uma questão de minutos, não vos vamos obrigar a ver ou ouvir essa parte toda. Depois aí sim, vamos lá para fora fazer a exposição ao frio, na banheira gelada. E depois voltamos aqui para conversar um bocadinho sobre o que é que foi sentido e mais a componente prática. Por isso, vamos entrar aqui então um bocado na teoria do Wim Hof. Aliás, primeiro, queres contar assim muito rapidamente a história do Wim Hof? Ele tem uma história trágica, não é? Sim. O método em si, ele surge resultado de uma tragédia na vida dele, de facto. Porque a mulher suicidou-se, apesar de estar a ser acompanhada e medicada e tudo mais, acabou por se suicidar, despediu-se dos filhos e tirou-se da janela. E esse foi um momento muito marcante para ele. Aliás, se alguém estiver na mesma sala em que ele está ou em algum sítio em que ele está, ele começa a falar sobre esta indústria, temos que fechar ou tapar os ouvidos ou sair da sala, porque ele consegue ser bem corrosivo em relação a a maneira como se lida com processos de depressão e como se lida com toda esta realidade. Segundo ele, se nos colocarmos numa situação de exposição ao frio, nomeadamente numa banheira com gelo, 40 segundos de uma forma regular, ele diz que ninguém terá depressão, nem ninguém, que acabaria com esse processo, com essa situação que as pessoas se encontram. E segundo ele, infelizmente não temos prova científica, era bom que tivéssemos, não é? E se viesse a comprovar seriam ótimas notícias. Mas então, ele já tinha, enquanto jovem, tinha convivido com mestres de yoga e com mestres sobre respiração, portanto ele tinha esse conhecimento teórico e prático, ok? Da parte da respiração. Quando acontece esta tragédia, o que acontece é que ele começa a encontrar num lago gelado perto da casa dele a resposta para muitos dos pensamentos que tinha na sua mente. Ou seja, ele quando entrava na água conseguia quase desligar a parte mais mental, mais racional, e não parar de pensar nas coisas, como é que iria fazer a vida dele, até porque ele era carteiro, portanto não tinha propriamente uma fonte de sustento que lhe permitisse olhar para o futuro e dizer, ok, eu tenho aqui algumas alternativas. Não tinha. E começa a ir para esse lago gelado e começa a permanecer dentro desse lago gelado com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e que, claro, começou a ficar famoso ali na zona, não é? E quando aparece a fama, aparece a comunicação social, não é? Começaram a ir lá dizer, há aqui um tipo meio tolinho, que se mete dentro da água gelada e fica ali às meias horas. E é assim que começa a exposição ao frio, em que ele conjuga também alguns elementos da respiração e cria aqui estes dois pilares.
quem conhece o Wim Hof e quem olha para ele e o ouve falar percebe que ele não cria um método, não é? Não é o Wim Hof que vai criar um método, porque ele não tem essa característica, não é? Sim, Ele é um experimentalista, ele vai e faz, e sim, é o normalmente ele... explorador e depois vem a pessoa atrás que cria as balizinhas e as Isso mesmo. métodozinhos, claro. E foram os filhos, principalmente o filho que estruturou isto tudo Uhum. e que criou aqui um método que, pelo Wim Hof, ele estava lá na casa dele, lá na Polónia, e a malta ia lá ter com ele, respirava com ele e estava feito, era a vida dele, não é? Porque Uhum. não é ele que encaminha o processo, o negócio e toda a parte mais mecânica da coisa. Ele vai, Mas, explora e chama a ciência para provar. mas achas que essa história parece uma fuga, ou seja, não parece uma procura por respostas, parece mais, estou a sofrer tanto que Uhum. vou fazer isto porque isso Uhum. dói tanto ou é tão intenso que eu não consigo pensar em Uhum. coisas tristes. Uhum. Ou seja, mas pode ter um papel, ou pelo menos no início, que ela tinha um papel quase como a heroína ou como outros vícios que as pessoas, outros vícios muito intensos que ajudam as pessoas a alienarem-se da realidade. Eu se calhar trocaria em vez de fuga, se calhar a cura, não é? Foi um processo de cura, onde ele encontrou ali naquele espaço um sítio onde conseguia aceder a outras zonas, conseguia aceder a um nível mais profundo da sua existência, vá, e a partir daí começou a perceber também o resultado que isso lhe estava a trazer. Sim, pode ser uma fuga no sentido de, eu tenho que sair deste sítio porque não me está a trazer tranquilidade e paz suficiente para conseguir levar a minha vida para a frente. E também pode ser momentâneo, não é? Pode ser durante esta altura eu não consigo lidar com isto. Então, como não consigo lidar com isto, vou encontrar a forma de lidar com isto de outra maneira. E, eventualmente, o gelo e a exposição ao frio terá sido uma dessas formas. Que depois, todo o processo é assim curioso, porque é depois dessa exposição ao frio, continuada ao frio, que lhe é proposto ele bater o recorde do mundo de exposição ao frio. E é nesse momento que eu acho que é o primeiro fator assim diferenciador do Wim Hof. Que ele, sim senhor, eu predisponho-me a bater o recorde do mundo, mas com uma condição. Eu gostava que me dissem o que é que acontece dentro de mim, que era para alguém explicar o que é que acontece comigo quando eu consigo ficar 1 hora ou 2 horas. Ele ficou 1 hora e 52 minutos, salvo erro. Será que vou conseguir bater isso hoje? Esperemos que não, esperemos que não. E portanto, ele é o Instituto Feinstein na altura, e um médico em particular, que ainda hoje faz assim muitos estudos com ele, que é o Dr. Kemmler, que são eles que juntos, dá para ver na internet, se metermos o primeiro momento em que o Wim Hof bate o recorde do mundo, que é em Nova Iorque, assim numa estrutura, num cubo cheio de gelo lá dentro, em acrílico ou vidro, ou o que seja. E ele está assim com uns medidores térmicos, com análise ao sangue, está a tirar uma série de marcadores. Vá. Uhum. E primeiro, a grande diferença é ele chamar exatamente essa ciência para comprovar o que é que ele estava a fazer, e a segunda são os resultados, porque é depois desses resultados, isto é 2009, okay? É depois desses resultados é que surge a primeira questão assim do ponto de vista científico, porque segundo esses resultados, o que parecia demonstrar era que ele tinha a capacidade de influenciar o sistema nervoso autónomo. E até então, assim, do ponto de vista científico, o sistema nervoso autónomo era autónomo, não era influenciável. É autónomo, funciona, ponto final. Não... Inacessível ao livre-arbítrio, não é? Ao Exatamente, controle, à ao controle consciência. consciente. E, portanto, é nesse momento que é tipo assim um milestone em termos científicos, porque até aí era tido como, ok, não vale a pena falar sobre isto porque isto é autónomo. Não... Podemos ver o que é que acontece, mas não podemos influenciar. E ele aparentemente estava a conseguir. Mas já havia histórias de yogis, se calhar não era com médicos, mas que conseguiam pôr o coração a bater 2 vezes por minuto e essas coisas. Exatamente. E é com base nisso que eu acho que a grande diferença dele é essa, que é, trouxe a ciência e disse, ok, venham cá ver, então como é que eu faço isto? Uhum. E provavelmente muitas das técnicas, das estratégias e tudo mais, porque ele tinha também esse conhecimento, provavelmente vem exatamente desse conhecimento ancestral de como lidar com o frio, de como respirar, como estar e aceder a partes diferentes do nosso sistema. Mas o que ele fez foi chamou a ciência diretamente. E ao chamar a ciência houve um suporte científico. E o suporte científico nesta nossa sociedade é muito importante, não é?
para credibilizar para onde é que devemos ir e que opções é que devemos tomar. E por isso, essa é a primeira grande diferença do Wim Hof, eu diria que é o que nós só estamos aqui a falar sobre o método Wim Hof neste momento porque há suporte científico. Porque tu sabes, eu sei que meditar faz bem, que yoga faz bem, sabemos que uma série de práticas que nós sabemos que nos acalma, que fazem bem. A grande questão dessas práticas é que depende. Não é? Nós fazemos a mesma meditação agora e eu digo, Tomás, foi espetacular. E tu dizes, Ricardo, por favor, metas mais essa pessoa aí a dar a meditação, que eu estou a morrer de tédio. Amanhã fazemos na mesma hora a mesma meditação e eu tenho uma experiência de uma forma e tu tens outra. Aqui o que o método Wim Hof conseguiu contornar tudo isto é porque é uma experiência e aquilo que é registado é químico. Não depende. A nossa resposta face à exposição ao frio é uma resposta essencialmente química do nosso corpo. Isso não depende de nada. Vai acontecer hoje, amanhã, depois da manhã, vai acontecer depois de tu ires ao gelo durante 10 anos, vai continuar a acontecer a mesma resposta. E por isso é que nós vamos ao gelo, ou vamos a um duche frio, ou vamos ao mar, ou vamos a um rio, ou vamos a uma cascata, e a resposta que acontece a um nível químico continua a acontecer sempre. E qual é essa resposta? Olha, essencialmente alguns neurotransmissores e hormonas. Um dos mais importantes é a norepinefrina, ou noradrenalina, é um derivado da adrenalina, é um neurotransmissor e é uma hormona que normalmente até nem costumam estar em conjunto e tem a capacidade de colocar numa zona de foco, tem a capacidade de promover mais diligência, de estabilizar o humor. É uma substância que é muito utilizada, por exemplo, em SOS para problemas de tensão arterial. É uma substância que tem presença na grande parte dos medicamentos para depressão, antidepressivos, e para hiperatividade. Que é estranho, não é? Até são tipo opostos, não é? Uhum. E esta substância acaba por estar em ambos porque ela trabalha aqui o centro disto tudo. Essa é uma substância que comprova, com muito suporte já, a exposição ao frio, 3 minutos, 3 minutos após um duche frio, não é preciso ir ao gelo, estamos a falar de um duche frio, temos produção de 280% a mais desta substância no nosso corpo. Portanto, vai mudar alguma coisa dentro de nós. Dopamina. Mas espera aí, ficando nessa, como é que se chama? Norepinefrina. Norepinefrina. Num dos frios sobe 280%, certo? Sim. Mas se uma pessoa fizer 3 dos frios por semana ao longo de vários meses, é possível criar no seu estado normal, ou seja, não após o banho frio, um aumento na quantidade residual dessa hormona no sangue? Boa, estás a fazer uma questão espetacular que se aplica na perfeição à dopamina. Ok. Porque a dopamina tu podes medi-la por picos, não é? A tal situação, e aqui, os últimos resultados vão na ordem dos 350% de aumento de dopamina, de índice dopamínico assim imediato após um duche frio. Estamos a falar de uma enormidade que nós colocamos no nosso sistema só porque tomamos um duche frio. Mas depois o que acontece é que a dopamina tem o pico e depois tem o downsize, não é? Que é a ressaca. A ressaca, não é? Que é tu tomas e depois café, tal, aumentas, baixa, não é? Açúcar, aumenta, baixa, drogas, aumenta, anfetaminas, vais ao jogo, vais ao topo e depois necessitas de mais. O que veio provar agora é um estudo relativamente recente, tem uns 3 anos. O que veio mostrar foi que a exposição ao frio, nomeadamente o duche frio, tem o pico dos 350%, mas depois, quando desce, fica um pouco acima do baseline dopamínico. Pois, esse é o end goal, não é? É o end goal, isso é espetacular, não é? E de facto, pela experiência, eu tenho exatamente a mesma experiência, milhares de pessoas que tomam um duche frio, quando saem de um duche frio, se não saem de lá a dizer quero mais, não queres nada mais, tu queres acabar com o duche frio, queres ir embora. Queres mais amanhã, se calhar, e às vezes nem queremos, não é? Mas vamos lá porque percebemos os benefícios de tomar um duche frio. Pois, porque se tem que haver desconforto, tens que estar desconfortável. Repara, às vezes as pessoas dizem, Ricardo, mas tomas duche frios há 8 anos, não é? Já não sentes tanto frio. A minha temperatura corporal é igual, não sou nenhum réptil, eu continuo a estar ali nos 36,5, 37, que é a temperatura do nosso corpo, e esta homeostase é importantíssima, esta parte térmica, o que quer dizer que quando nós vamos ao frio, nós vamos lá exatamente com esse objetivo.
é o conceito, é o conceito que se chama de stress hormético, não é? É com uma intenção, com um período de tempo e com um protocolo. Vais lá, fazes isto, estressas o teu corpo, sais outra vez. Que é para ele aprender a lidar com aquela zona de stress. Mas não é propriamente para ele agora estar lá sempre. É para ele ir lá, sair e aprender com isso. Portanto, dopamina, norepinefrina, serotonina de uma forma indireta. A serotonina está muito relacionada com o processo inflamatório no nosso sistema. Ou seja, quanto maior o processo inflamatório, menor produção de serotonina, que é uma chatice, não é? Devia ser ao contrário. Mas é assim que nós funcionamos. O que quer dizer, como o método do IMOV trabalha muito o processo nível inflamatório, daí ser um método que funciona muito bem em doenças autoimunes, por exemplo, e como trabalha este processo inflamatório, a diminuição na inflamação no corpo diminui e, portanto, indiretamente há um aumento de produção de serotonina. Portanto, estamos a falar só químicos, não é? Que não depende de nada. Não depende se tu queres ou não queres. Ah, bom, eu dou frio, mas não quero produzir dopamina. Não dá. Não é? Porque eu costumo brincar com o Senhor das Barbas. Tu lembras-te do Era Uma Vez a Vida? Não. Não, ok. É uma banda desenhada. Era uma vez o corpo humano, era uma vez a vida, era uma vez o mundo. O pessoal de 70 lembra-se certamente. E havia um Senhor das Barbas que controlava as coisas dentro do corpo, que era o que mandava. Agora é preciso, ele começou a correr, é preciso levar mais glóbulos vermelhos às pernas, grupos musculares, porque ele vai necessitar. E nós temos um bocadinho, uma estrutura dentro de nós, que nós metemos numa água fria ou numa banheira com gelo, e o nosso sistema vai dizer, ok, para lidarmos com isto, temos isto. Vamos disponibilizar isto já no corpo. E é isso que nós estamos à procura. É que o nosso sistema disponibilize tudo isto que é bom para nós depois podermos atuar melhor. Estarmos num sítio melhor. Se calhar os teus amigos que dizem tu fazes isso há 8 anos, já nem deves sentir o frio. Por um lado, eles podem ter razão, depende da definição da palavra sentir, porque imagina, eu imagino que os nervos à superfície da tua pele continuam a disparar os mesmos tipos de sinais para o teu centro de controle, a.k.a. cérebro, mas que se calhar, ou seja, tu sentes o mesmo tipo de frio, mas se calhar a prática desenvolveu-te essa consciência e essa capacidade de talvez afastar o observador do fenómeno e então, por muito que estejas a sentir o mesmo frio, se calhar não estás a sofrer por estar a sentir o frio tanto como das primeiras vezes, não é? A percepção é diferente. Sim, e até podemos ir buscar a ideia que tu estás a propor do cérebro, não é? Se nós formos ao cérebro, ao tronco cerebral, não é? Ou à parte mais reptiliana, mais de resposta autónoma. Não é? Amígdala? Não, a amígdala já é depois, já é a parte mais emocional. Ou seja, o que quer dizer que se eu conseguir lidar melhor com esta parte no tronco cerebral, que é o impacto do frio, que é, ok, está frio, claro que está frio. Vais a uma banheira com gelo, claro que está frio, está frio. Não dá para estar quente, nem dá para imaginar que está quente, não dá, não está frio. Agora, como é que tu vais lidar com o frio? Ok, o meu sistema sabe lidar com isso. Eu aqui, na parte mais mental, mais de raciocínio, é que tenho ou posso procurar relaxar dentro dessa zona de desconforto, que é o que nós vamos fazer e que tu vais experienciar. Que é, até que ponto é que, confiando que o meu sistema sabe lidar com este frio e está preparado para lidar com este frio, o que eu posso fazer é não atrapalhar. Né? Como é que eu vou não atrapalhar? Ok, então agora fazemos práticas tipo respiração, procurar focar só na respiração e procurar focar noutro sítio que não na sensação do frio. É isso que eu ia perguntar, então, o objetivo do momento de respiração, momento não, 1 hora, não é? Depende, antes da exposição ao frio, é uma espécie de treino de aceitação para o que aí vem? Qual é a função, exatamente? Não obrigatoriamente. Podes fazer a respiração antes de ir a uma banheira com gelo, vai-te ajudar, porque há uma série de produção química, mais uma vez, que uma das coisas que faz funciona como painkiller, que é algumas zonas de percepção da dor que são tipo amortecidas, são tipo diminuídas, o impacto. E, portanto, pode ajudar a esse nível. Mas tu podes fazer o pilar só da respiração ou o pilar só do frio, não os tens que fazer em conjunto. Se fizeres a respiração antes, vai-te ajudar depois quando fores para o frio. Por estes motivos que te falei, mais uma série de processos químicos que acontecem dentro do nosso sistema, nomeadamente anti-inflamatórios, que vai-te permitir depois estar no frio com outro conforto e de uma forma mais tranquila. Sim.
Depois podes mandar algumas referências científicas para eu pôr na descrição sobre estas coisas todas que tens falado. Sim. Envio-te isso tudo e também no meu site também tem essa informação toda, se alguém quiser. Boa. Eu ouvi falar de crioterapia. Qual é a diferença entre crioterapia e exposição ao frio? Olha, eu não aprofundei muito o conceito de crioterapia. Aquilo que eu vejo associado à crioterapia neste momento são aquelas cabines de temperaturas de frio seco, né? Em que são curtos períodos de tempo, são períodos de tempo mesmo muito curtinhos, onde há de facto esse stress, esse impacto através do frio seco. Mas eu sinceramente eu não aprofundei. É óbvio que tu ias a uma banheira de água fria, também é uma forma de crioterapia, é uma forma de utilizar o frio como forma de terapia. A água, neste caso, é um condutor térmico de excelência, não é? É um condutor térmico de excelência, envolve-te e conduz-te a temperatura de uma forma muito rápida. Estas câmaras vão a temperaturas muito inferiores, mas eu não tenho assim, não te consigo dizer cientificamente quais são as diferenças, se há semelhanças, em que é que consigo. É uma espécie de sauna, mas ao contrário, é um frigorífico gigante, congelador. Sim, diria que sim. Não sei se poderemos ver assim, porque a sauna tem com um espaço temporal maior, não é? A sauna até lá ficas mais tempo do que propriamente no gelo, não é? Tu tens períodos, por exemplo, se formos a alguns protocolos de contraste, não é? Tipo da Susana Solberg e tudo mais, são programas de contraste onde tu tens 2 ou 3 minutos de exposição ao frio, ao gelo, e depois tens 10, 15, 20 minutos de sauna, ok? Portanto, são períodos de tempo grandes. Eu acho que a crioterapia deve ser um choque mais intenso, bem mais intenso do que a ideia de sauna. E tudo isto vai um bocadinho contra a ideia de que apanhar frio nos faz ficar doentes e essas em específico de ir de muito quente ou muito frio, que o que nos torna mais frágeis ou suscetíveis à doença é as mudanças bruscas de temperatura. Como é que se encaixam estes dois mundos? Eu acho que aí voltamos outra vez ao nosso mundo das crenças, não é? Porque eu na Polónia fui muito gozado por causa disso. Entre outras coisas, o não poder ir à água fria, por exemplo, depois de comer, não é? Isso é muito português. Não é? Típico português. Mas também é a corrente de ar, não é? Nós temos aqui a ideia da corrente de ar faz muito mal. A porta aberta de um lado e a janela do outro da casa faz muito mal. E a pessoa diz, mas espera lá, mas então corrente de ar, exatamente, corrente de ar, que é o que acontece se estiveres na rua, há uma corrente de ar. Não, mas se for fechado é muito perigoso. Mas é perigoso porquê? Qual é que é a diferença entre uma corrente de ar destas e a das... Eu também não sei. O que aparentemente o suporte científico nos vem dizer é o oposto, não é? É que a nossa capacidade de adaptação... Eu acho que, de alguma forma, nós menosprezamos um bocadinho a nossa capacidade de lidar com os elementos, não é? E, portanto, achamos que muito frio faz mal, achamos que muito calor faz mal, achamos que juntar os dois também faz mal, quando nós temos a capacidade de lidar com isso e temos ferramentas e temos um sistema super capaz de lidar com isso. Se calhar conhecê-lo não é pior também, que é para sabermos, por isso é que eu nos workshops que faço, a minha principal intenção é que tu saibas o que é que vai acontecer dentro de ti quando fizermos determinadas práticas. Que é para depois não dizer, espera lá, estou a sentir uma série de coisas, será que isto é normal? Será que é suposto? Não é suposto? Devia fazer isto? Devia fazer aquilo? Tipo, as pessoas começam a tremer, não é? A tremer muito quando está frio. Ei, estou a tremer muito, estou a tremer muito. Claro, estás a tremer muito. É um bom sinal. É uma resposta mecânica do teu sistema para aquecer. Então, os músculos a bater, estás a tremer. Ótimo, fixe. Mas a pessoa, se começar a tremer muito, se calhar, como não sabe que isto é uma função mecânica de aquecimento, pode começar a achar que não é normal. Não é normal eu estar a tremer assim. Agora estás a combater para não tremer. E agora já estás a estressar porque não devias estar a tremer, mas estás a tremer. E agora começa-se a criar uma série de ideias no teu sistema, no teu pensamento, que acham que aquilo é negativo. Quando na realidade é super natural. Não é? É super natural. Eu também, agora que sou pai ainda mais, não é? Há às vezes estas conversas em casa de, mas o frio em si não te faz ficar doente, não é? O vento em si, a não ser que dentro do vento esteja a voar uma bactéria, um vírus, não te faz ficar doente. Só que ao mesmo tempo, um tio meu médico uma vez explicou-me que nas mudanças de temperatura bruscas, por causa da vasodilatação e vasoconstrição rápida, que isso pode de alguma forma piorar o funcionamento do sistema imunitário.
estou a dizer isto, só o meu tio disse-me, mas por acaso vou procurar coisas sobre isto e se encontrar ponho na descrição. Mas imagina, Mas isso eu faz acho que sentido, Tomás. sim, Isso mas faz sentido, porque repara, quando nós falamos de exposição ao frio, exposição ao calor, de uma perspectiva de stress hermético, convém que tu tenhas criadas as condições certas para o fazer. Por exemplo, porque é um cenário de stress, claro não é que um é um cenário cenário. de conforto. Claro que não, Por isso porque nós ficamos mais frágeis. podemos ficar mais debilitados. E se estivermos a fazer alguma coisa, por exemplo, a pessoa tem problemas de saúde, vai fazer isto, claro, convém ter algum cuidado. A pessoa teve uma digestão, teve uma refeição pesadíssima e agora vai subir uma escadaria e começa a frio, quente. Já, quer dizer, a digestão já está a exigir uma série de coisas, mais o cansaço de subir uma escadaria. Agora vais lidar com amplitude térmica, isto pode causar coisas até bem perigosas depois de uma determinada idade. Por isso é que, também por isso, é que é importante quando as pessoas decidem começar a fazer isto, informem-se antes. Vejam primeiro o que é suposto fazer, qual é o protocolo, quais são os cuidados que é preciso ter, onde é que é desaconselhado, em que situações é que é desaconselhado e vão step by step, passo a passo. Não se ponham já, agora vou tomar 2 frios todos os dias e não sei o quê, e a água agora está a 7 graus. Pois está bem, podias ter começado a ser um bocadinho mais gentil contigo próprio e podias chegar ao final de um mês e estás a tomar o duche frio, calmamente. Não, estás a lutar permanentemente. Pode ser bom se daqui a algum tempo disseres agora consigo estar lá tranquilamente. Por outro lado, podes nunca mais lá voltar, que é tipo, esquece, não quero mais aquilo. Ou podes até desencadear uma série de problemas também de saúde, que não faz sentido nenhum. Sim, e há uma série de fatores que influenciam também a tua fragilidade no que toca a apanhar doenças. Eu sinto, isto é só o meu caso específico, mas eu sinto que se eu tiver dormido mal e tiver comido mal e tiver bebido pouca água nesse dia e depois apanhar frio, quase certeza que vou apanhar uma constipação ou qualquer coisa. Só que se calhar se só tivesse sido frio e eu tivesse dormido bem e bebido mais água e comido bem, não teria ficado doente, não é? Por isso também é preciso pensar nos vários parâmetros que influenciam o sistema imunitário e pode ser até que o frio aumenta a probabilidade de uma pessoa ficar doente, mas lá está, e como disse, tem que ser de forma controlada e o stress controlado está bastante, quer dizer, está bastante na moda, se calhar dentro da minha bolha do conteúdo que eu consumo, mas ouço o Huberman a falar muito disso e muitas outras pessoas, Lex Fridman, por aí fora, e é muito interessante porque eles todos têm dito, e o Huberman tem estudos que falam disso, que o stress controlado nas mais variadas dimensões do nosso ser são quase sempre boas, ou seja, passar um bocadinho de fome, passar um bocadinho de sede, um bocadinho de frio, um bocadinho de calor, e que parece existir correlação entre isso e longevidade e saúde na longevidade. Sim, a prova, o suporte científico tem vindo todo nesse sentido. Mas repara, vamos desconstruir um bocadinho a coisa, que é fazer desporto, não é? Mais que instituído, que faz bem, é stress. Sim, não é muito, se for bem feito não é confortável. E se for bem feito, se te desafiares, não é nada confortável. Só que criou-se esta crença de que, ok, faz bem, de facto faz bem, ok, ótimo, boa crença. Agora, é um conceito, não é? E fazer desporto, fazer uma maratona, fazer meia maratona, fazer uma corrida, fazer natação, é uma zona de stress. O que, de alguma forma, reforça a ideia de que zonas de stress no nosso corpo... Aliás, eu até diria mais, Tomás. O nosso corpo foi concebido para ter estas zonas de stress de uma forma regular. Porque se não as tiver, o corpo acaba por estar... use it or lose it. Não é? Exato. Como se costuma dizer. O corpo está equipado para te fazer isto tudo. Começas a não fazer nada e cada vez mais conforto, provavelmente ele vai perder algumas dessas competências. E depois dizes, agora apanhei frio, adoeci. Ok, tu quer dizer, viveste numa bolha durante um ano, não fazes absolutamente nada, não dispões absolutamente nada. E agora, ok, pode ser o frio, podia ser outra coisa qualquer, não é? Que, como não tiveste a lidar com estas situações de stress, do mais variado, acabaste por não utilizar nada destas competências, nenhuma destas competências, e elas foram-se perdendo. A competência foi-se perdendo, não é? Sim, mesmo de uma perspectiva evolutiva faz sentido, porque tu imagina que vives num cenário específico de uma tribo em que, por exemplo, os teus sistemas que estão a ser postos em stress são
de vez em quando passares fome e imagina, dormires mal. Ou seja, o teu corpo vai estar sempre preparado para essas situações não o deitarem abaixo, não é? É uma vantagem evolutiva, senão tu deixas de conseguir caçar, deixas de conseguir procriar. Mas se calhar não estás habituado ao frio, então quando aparece o frio, pumba, não é? Vai-te afetar muito mais. Ou seja, é uma espécie de exposição ao stress em várias dimensões, não estou a falar de stress psicológico, claro, mas nesses sistemas, é uma forma de mantermos o nosso corpo on its tiptoes, não é? Como é que é? De bicos de pés, ou seja, sempre pronto para entrar em ação. Para entrar em ação. Prime your body, não é? Por colocarmos o nosso corpo num sítio onde ele está preparado para lidar com as coisas. E aquilo que nos tem chegado até nem sequer são protocolos muito longos, são pequenos períodos de tempo. Agora, é mais a tua predisposição para entrar nestas zonas de stress. Assim como há pessoas que têm muita dificuldade em entrar no stress do desporto, não é? Têm muita dificuldade em praticar desporto, porque aquilo é desconfortável, começam a transpirar e não tem jeito nenhum e fico cansado e não. Ok, nós sabemos, são zonas de stress exatamente igual. Assim como nas respirações que nós vamos fazer, por exemplo. É stress também. Este tipo de respiração é um stress a um nível celular. Né? Tu falaste há pouco do não comer sempre, o jejum, não é? Fazer o jejum também começa a ter um bom suporte no sentido de que é bom que o teu corpo saiba lidar com a escassez, não é? Agora não tens, mas ele sabe lidar com isso, não vai entrar em agora não. A única coisa que, curiosamente, o nosso corpo não lida muito mal é com a falta de oxigênio. Não é? É a única coisa que o nosso corpo é mesmo muito dependente. Daí a importância desse mesmo oxigênio. Mas mesmo aí, o que nós vamos fazer o protocolo do método IMOF, o que propõe é exatamente uma zona de stress profunda a um nível celular, que é impedir o oxigênio de chegar às células. Que é, o que nós vamos propor é que durante um período de tempo o oxigênio não vai estar a chegar às células e inclusivamente vamos criar uma zona onde vai haver um déficit vamos ter mais dióxido de carbono do que oxigênio no nosso sistema, o que não é nada normal, normalmente é sempre ao contrário. Não é? Porque vamos hiperventilar, é isso? Porque vamos hiperventilar seguido de retenção. Sim. Retenção, retenção, suspensão. Eles dizem retenção, mas na realidade não é retenção, porque não estás a reter o ar. Tu deixas ir o ar e depois paras de respirar. Apneia. 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 Sim, é uma forma de estressar esse sistema também. Claro. Só que este stress é um stress que é muito mais profundo. Por exemplo, nós há pouco estávamos a falar do ponto de vista de anti-inflamatório. Fizeram este estudo em processos inflamatórios de só exposição ao frio, só respiração, ou os dois juntos. E só exposição ao frio espetacular dava de redução de 30 e tal %. Só respiração dava 50 e tais %, muito mais do que só frio. O que era brutal são os dois juntos. É por isso que o Wim Hof, eu acho que ele nunca pensou sobre isto. Muito sinceramente, acho que ele, de experimentalista que é, ele foi, fez e disse, pá, esta cena parece funcionar bem. E depois juntou os dois e disse, olha, eu faço isto com isto. E aparentemente isto funciona bem. E o que a ciência depois veio atrás foi mostrar que, para lá, isto quando se junta uma coisa com a outra, não só para o frio, mas um outro estudo que é assim, o estudo mais importante, dois mais importantes, mas este mais importante a um primeiro nível do suporte científico do método Wim Hof, é exatamente não com frio, mas com uma bactéria morta que é injetada nos participantes e que, ao contrário do que é a resposta autónoma de 900 e tal pessoas que já tinham sido injetadas com aquela bactéria morta, que é um derivado de E. coli, ao contrário dessas pessoas, o Wim Hof foi injetado com aquilo e saiu de lá passado umas horas a dizer, pá, tive umas ligeiras dores de cabeça. E disseram, pá, este tipo é fantástico, este tipo é o super-homem, este tipo é o maior, este é o herói da Marvel, pá. Pois, mas aí pode haver uma componente genética, então tens que replicar isso com milhares de pessoas. É exatamente aí que está a diferença no Wim Hof. A primeira foi ter chamado a ciência, a segunda é esta agora. Aquilo podia bem ter ficado neste papel de herói, do maior do mundo. E preferiu dizer, toda a gente consegue fazer isto. Vocês estão enganados, isto é uma competência humana, todos nós fazemos isto. E então foi proposto um segundo nível deste estudo na Universidade de Red Bull, que é uma universidade credível, com bom suporte, com bom apoio da comunidade científica, e fizeram um grupo de controle, mais um grupo que foi com o Wim Hof à Polónia durante uma semana. Fazer o quê? Respirar exposto ao frio. Respirar exposto ao frio. Foi o que eu lá fui fazer durante uma semana.
que tive muita dificuldade a explicar às pessoas o que é que eu lá estive a fazer. Tu fizeste parte desse estudo? Não. Eu fui fazer a expedição que estes participantes também fizeram. Sim. Okay? E eles vieram, 16 participantes, foram expostos com o grupo de controle, que eram 14, ou 14 eram o grupo de controle, ou uma coisa ou outra, e eles eram 30 no total. E o que aconteceu foi que todos, sem exceção, tiveram exatamente a mesma resposta que o IMOF tinha tido. Com a bactéria. Ligeira dor de cabeça, e passado umas horas estavam a sair de lá. E o resto do grupo de controle esteve lá durante 1 ou 2 dias a curar e a recuperar dessa invasão bacteriana. Manda esse estudo também. Quero ler. Esse é um dos mais interessantes. Eu ia dizer que o universo era pequenino, 14, 16, mas se foi 100% dos que foi, teve uma reação pequenina, então isso é um resultado bastante forte. Agora, o que é que é curioso no meio disto tudo, Tomás? Eu não gosto nada de teorias da conspiração, ok? Eu adoro. Mas, gostas? Então olha lá esta. Pá, o problema é que às vezes são verdade, não é? Pois é. 2014 tinham estes resultados. O que é que foi feito até hoje? 0. Houve alguma alteração da maneira como nós lidamos com as doenças e tal? 0. Houve alguma promoção deste tipo de competências para as pessoas poderem estar mais preparadas? 0. Houve promoção de muitas outras coisas, destas não. E o IMOF começou a ficar assim um bocadinho arreliado com esta situação toda, e foi quando começou a criar esta ideia de academia do método IMOF e formar instrutores, no qual eu me insiro. Foi a partir desse momento que, segundo ele, vamos criar o exército do bem. Vamos roubar, vamos espalhar esta mensagem. Todos os maus acham que estão a criar um exército do bem. É verdade. Mas vamos partir do princípio que neste caso estamos mesmo a fazer o bem, e que ele passou isto para instrutores como eu, que agora estou a falar contigo e tu estás a passar à tua comunidade, e as pessoas que vão aos meus workshops passam a outras pessoas, e aquilo que é o feedback que eu recebo das pessoas é mesmo muito bonito, é mesmo muito fixe. Perceber, não que aí virei o super-homem, não é isso, é perceber as pequenas mudanças no dia-a-dia e a maneira como passaram a lidar com zonas de stress. É mesmo muito gratificante. Pronto, então vamos lá. O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer respiração? Vamos. Eu vou-te falar um bocadinho do pilar da respiração, e depois vamos fazer respiração, e depois vamos fazer uma pequena pausa, porque a respiração, apesar de não parecer, é uma zona de stress, não é? Vamos fazer uma pequena pausa e depois vamos ao gelo. Okay. E depois de irmos ao gelo, vimos aqui falar um bocado, não é? Isso. E eu, por acaso, tinha mais perguntas mais teóricas, mas se houver tempo fazemos depois da exposição. Ok, boa, pessoal, boa. Até já. Até já. Nesta próxima ronda eu vou-te propor uma outra coisa. Vou-te propor que escolhas um recurso. Inspira e expira, isso mesmo. Continua, nesta ronda mais profundo. Mais físico, mais... Espetacular. Mais físico, mais emocional, mais holístico, mais espiritual. Como é que foi? Mais físico. Ok, estavas a sentir bem as sensações do corpo. Sim, físico, um bocadinho visual na última. Fiquei a sentir que se calhar poderia ter feito com um bocadinho mais de agressividade. Ou seja, conseguiria, se calhar numa próxima vez consigo se calhar aumentar a frequência de respiração do ciclo. E espetacular, uma sensação prazerosa. Prazer e aquele prazer formigueiro, não sei explicar muito bem. Cada um tem a sua sensação depois. Mas muito interessante, funcionou, entre aspas, muito melhor do que aquela talvez que tinha feito na Índia, que foi com muitas pessoas e houve gente à minha volta que começou a chorar e a fazer muitos barulhos, então eu não consegui concentrar em mim, e hoje nada a ver, espetacular. E
E é curioso esta sensação de paz, não é? Como é que tu te sentes agora? Parece que sinto mais saudável. Porque eu, como estavas a dizer, eu dormi mal esta noite e até estava meio constipado. E até por causa disso estava com um bocado a pensar, será que é um bom dia para fazer isto dos banhos de gelo? E epá, ia a 3/4, vou ali perto do fim, veio-me esse pensamento, porque estava a observar o que estava a sentir e pensei, estou-me a sentir mais forte. Ainda de olhos fechados, estava a sentir assim mais forte, mais saudável. Muito fixe mesmo. Eu, como tenho um bocadinho nada de experiência em estados de consciência alterados, senti foi que este tipo de música não é, para mim pelo menos, não é o ideal. Mas eu também sou uma pessoa que eu não consigo, por exemplo, trabalhar a ouvir música, mesmo música clássica, porque a música chama muito. E então há músicas que são assim ainda mais zen, se quiseres, ainda menos melódicas, que eu acho que para mim isso funcionaria melhor, para não perder foco. E depois, para mim pessoalmente, também acho que eu não preciso, acho eu, de alguém que fale tanto, porque também me distrai. Mas percebo que eu não sei fazer isto, tu tens que me dizer como fazer, não é? Então não podes dizer como fazer sem falar. Mas é isso. Às vezes senti que eu já estava a conseguir ir num caminho, mas que a minha proposta depois... Sim, a tua proposta desviava-me um bocadinho. Mas é um desafio, deve ser um desafio muito difícil, interessante para ti, saber quando falar, quando não falar, a música. Eu muitas vezes não falo muito, só... As propostas são sempre no sentido de ir para um sítio de recursos, ok? Para um sítio bom. Para teres uma boa experiência, não é? Agora, amanhã ou depois fazes uma coisa intensa e já tens experiência, aí até posso nem sequer falar, só faço o protocolo e estou calado o tempo todo. Agora, depende muito para onde é que... Se for na natureza, por exemplo, é muito fixe interligar depois os elementos todos e tal, propor isso. Claro que são sempre propostas, é sempre como tu dizes, estás a entregar conteúdo. Estás a impor algum conteúdo, mesmo que ele seja o mais clean possível, estás-lhe a dar uma proposta, a pessoa depois vai para outra. Por isso, sim, às vezes falo mais em determinados grupos, falo menos noutros, alguns começam a entrar muito coisa, dou algumas propostas mais diretas, mas procuro não explorar muito esse caminho. Até porque isto é acesso direto ao inconsciente. A partir de determinado momento, o que eu disser é acesso direto, portanto convém ser bem ecológico, em entrega também. Muito bem. Estás bem? Espetacular. Fixe, não é? Eu até estou mais confiante para o que vem a seguir. Claro. Uma boa intenção tens hoje. E agora vou-te propor que imagines que já estás no gelo. Já estás dentro da banheira com gelo. Na expiração, baixamos. Tudo de uma vez. 2 graus. Sim, está bem. 2 graus? Tempo a respirar. Isso. Está excelente. Só frio, tu sabes aproveitar tudo.
Isso mesmo, excelente. Mas eu sinto a dor, só que estou a observá-la. Isso, é isso mesmo. Observa o frio. Dá-lhe atenção, presta-lhe atenção. Vamos saber mesmo bem uma frasezinha depois disto. Pois é. Estamos de volta. Que maravilha. Estou-me a sentir acordado e ainda sinto um bocado pelo corpo todo assim um zumbido. Um fervilhar. Sim, um fervilhar. Sim. E estou feliz. Acho que isto fez-me ficar um bocadinho mais feliz. É uma palavra que eu não gosto muito, mas acho que não é que eu estivesse triste antes, mas estou a sentir assim uma leveza e um despertar. Boa. São relatos que normalmente acontecem depois de fazer o método e de praticar, porque de facto deixa-te num sítio completamente diferente, não é? Estás num estado diferente, estás num Podes estado aproximar um bocado, ok. desculpa. Estás num estado completamente diferente, não é? Do que estavas anteriormente. É uma alteração de estado. É por isso que por vezes eu faço com empresas e com equipas, e tu pensares sobre, por exemplo, alinhamento estratégico deste estado é completamente diferente do pensares num alinhamento estratégico do estado em que estavas há 2 horas atrás, não é? Uma reunião de alinhamento estratégico. Por exemplo, uma reunião de criatividade, uma reunião de coaching, algo que fazer com equipas, é completamente diferente. Estás num sítio tipo, ok, espera lá, eu acho que até consigo aceder a mais recursos agora, não é? Sim, e se calhar pensar em grande. Eu acho que se agora tivesse uma reunião sobre o futuro do Despolariza ou do Colcata Relief ou de outra coisa qualquer, acho que ia ter uma tendência a focar menos no particular e mais em, se calhar, estratégia, mais Isso. porque é que eu estou a fazer isto? Isso. Qual é o objetivo? Não perder esse foco. E é aquilo que falávamos na primeira parte, não é? Que é o que é que aconteceu concretamente, não é? Agora se formos a... Bem, ok, eu sinto-me assim, mas o que é que aconteceu concretamente? O que aconteceu foi a alteração química. Okay? O teu equilíbrio bioquímico está diferente do que estava há 2 horas atrás. E isso promove-te esse bem-estar e promove todo esse acesso a outro tipo de recursos, não é? Isto é estranho. Eu não sei se isto é placebo ou não, mas é impossível saber. Mas parece que até estou com mais visão periférica. É possível. Está-me a chamar mais a atenção ali aquela placa verde e o sítio onde estivemos a meditar antes. É possível. Nós estávamos a falar de um senhor há pouco que explorou muito esta parte da visão. E quando tu entras muito em simpático, estás focado, não é? A tua visão fecha, tu perdes visão periférica, que é quase um instinto, não é? É quase salvamento, é preciso fazer alguma coisa e tu focas em alguma coisa. Mas quando estás num estado mais relaxado, mais em parasimpático, mais tranquilo, a tua visão periférica aumenta. Ficas a apreciar melhor a paisagem, consegues perceber mais o que te rodeia, estás mais em segurança, estás mais relaxado, estás mais tranquilo. Portanto, a visão é também um elemento. A visão, uma das coisas que tu experienciaste também quando estavas a fazer respiração, tu muitas vezes tentaste trazer alguma saliva à boca, porque a respiração que nós fazemos do método Wim Hof é muito simpático, não é? Hiperventilar é simpático. Sim, portanto, é consciente, não é respiração natural. Seca a boca. Porquê? Porque não precisas não vais fazer digestão, não vais fazer nada. Simpático é entrar em ação. Portanto, desliga tudo isso. Mas agora já sentes muito mais saliva na boca e tudo mais, que é parasimpático. Que é rest and digest, não é? É descanso e digestão. Portanto, será um momento onde, se calhar é capaz de comer qualquer coisa, ou estás mais predisposto, tens mais saliva na boca. Tudo isto está interligado, não é? Nós somos um sistema altamente eficiente. E achas que é um acaso ou que tem uma razão evolutiva? Ou seja,
imagina que tu fazes imagina que vais caçar e vais caçar, aquilo tem adrenalina, que é em si uma recompensa, não é? Tem o retorno neuroquímico do momento em que se conseguiu caçar alguma coisa, etc. Será que também existe um retorno neuroquímico ou hormonal, ou o que quer que seja, latente, que venha a seguir à atividade, que te faz depois desejar voltar a fazê-lo, se ele for um comportamento benéfico para a tua sobrevivência e reprodução? Ou seja, será que isto que eu estou a sentir agora existe para me recompensar e eu querer voltar a fazer o que acabei de fazer? É uma leitura, é uma interpretação, não é? É uma interpretação. Sendo que, dentro desse ponto de vista da caça e tudo mais, voltamos ao tema que fizemos na primeira parte, não é? Continua a ser zona de stress. Tu agora dás e aquilo rush, vem tudo para cima, não é? Estás super atento, super em performance, super... E depois há o relaxar, não é? Que agora recebes a outra parte, que agora já podes relaxar. Há bocadinho estavas a falar, depois do desporto, também me sinto assim, tipo, ok, já fiz o meu desporto, já tens a recompensa, que é, já tratei do meu corpo, já isto, já aquilo, já aquilo, agora já posso relaxar. Sim, o que eu estou a sentir é parecido com a seguir a fazer desporto, mas sem as dores musculares. Exato. Muito parecido. Exato. Aquele high do ginásio ou high depois de jogar futebol. O problema é que eu, quando jogo futebol, hoje em dia lesiono-me para em 3 sítios diferentes, por isso nunca esta sensação. Conheço o género, conheço. Só para explicar um bocado o que é que eu senti, a ti já te contei, ali entre a banheira e aqui. Quando entrei, eu tinha uma expectativa que era que o que me ia custar mais ia ser o peito e se calhar até a zona pélvica, mas de longe o que me doeu mais foi as mãos. E lembrei-me de estar no ski ou estar em sítios na neve. Não há quase nenhuma dor tão chata como o frio nas mãos na neve. E isto foi um reforço disso, que é, caramba, uma pessoa pode ter frio nas pernas, pode ter frio em muitos sítios do corpo, mas parece que nas mãos tem uma dor particular que é mais difícil de ignorar. Eu acho que se tivesse desistido, acho que em nenhum momento tive para desistir, mas se tivesse acontecido, imagino que pudesse ter sido por causa das mãos, que era uma coisa que eu não estava nada à espera. As mãos é aquela parte onde o sangue efetivamente vai sair muito aqui, não vai estar particularmente irrigado. E a sensação, como tem muitas articulações e tudo mais, que é estar a mexer, não é? Porque os dedos dos pés provavelmente estão iguais, só que não estás a mexê-los. Não. As mãos não, tens muita parte que mexe, muito... É visual, consegues olhar para ela e dizer, está qualquer coisa aqui nas minhas mãos, está-me a doer muito. E, portanto, tudo isso junto faz com que as mãos fiquem muito mais sensíveis. É a prioridade, nós falamos sobre isso, não é? A prioridade do corpo é garantir a tua sobrevivência. E a tua sobrevivência é tirar o sangue dessas extremidades e tal, trá-lo para a tua zona core. Vás ao contrição e vamos embora, vamos pôr isto tudo a funcionar e garantir que o Tomás está a salvo. É para as mãos, lá chegaremos a seguir, tem calma. Depois tratamos das mãos. As mãos não são importantes. O grau de importância das mãos chega a uma escala completamente diferente, não é? A prioridade é essa. Mas voltando aqui cronologicamente, então pus os pés dentro, frio, mas pronto, não é difícil essa parte. Depois entrar com o corpo todo é um choque, assim, levar uma chapada. Só que essa não é a parte mais difícil. Acho que a parte mais difícil é depois eu pus logo os braços dentro. O Ricardo disse que podia deixar de fora e pôr depois, eu optei por pôr logo tudo. E depois aí é que começa a vir a dor e parece assim, não sei, lâminas a passar por muitos sítios do corpo, mas não é exatamente lâminas, é frio, as pessoas conhecem a sensação de frio extremo. E depois houve um momento em que já estava a estabilizar, passado uns 30 segundos, em que fiquei chocado com não estar a sentir frio absolutamente nenhum no peito. Zero, até tentei, sabes? Se calhar é por estar com tantas dores nas mãos. Mas lembro de pensar, tipo, como é que me estou a sentir no peito? E era como se estivesse em água da temperatura do meu corpo. Não estava nada à espera disto também. E eu imaginava que a experiência ia ser sentir frio no corpo todo, com a mesma dificuldade, e tentar superar e concentrar na respiração. Mas não, havia zonas que estavam uma maravilha, completamente. Todo o sistema está desenhado para isso.
Todo o sistema está desenhado para salvaguardar essa parte, garante que isso está bem aquecido e o resto depois lidamos com isso. Ah, aqueles segundos que tu estás a falar, que é a parte em que tu estabilizas, que é a parte em que entra o simpático, e o momento onde tu encontras a calma, é muitas vezes aquele tempo que, metaforicamente, não é? Que pá, o tipo passou pela direita, não é? E tirou-te do sério, tipo, este tipo está a acelerar aqui pela direita, ou não parou numa passadeira, ou pá, tiveste um problema, um desafio, uma discussão com a tua companheira, ou com o teu chefe, ou o que seja. Esse é o primeiro impacto, não é? Que é tipo, agora que pá, estou completamente desregulado, não é? Até encontrares novamente a regulação. Ali a proposta é, vai para a tua zona o mais rápido possível, que é, procura dar indicação, não compliques, não é? Porque o teu corpo sabe lidar com isso. A tua mente é que inicialmente não sabe lidar com isso, que é tipo, porque é que tu estás numa banheira com gelo? O que é que estás aqui a fazer? Que burro! Isto é perigoso, isto é ter risco de vida, o que é que estás aqui a fazer? Só que quando tu consegues dar as instruções certas e dizer, calma, vamos só aqui ficar 2 minutos, ó, procura focar-te na tua respiração, tu sabes lidar com isso. E a partir desse momento é quase, porque há aqui 2 fases, não é? Tu podes ver o método Wim Hof por 2 fases. Uma primeira fase que é fisiologia pura, que é isto que nós fizemos. É os fundamentos e é vai, faz e percebe que o teu corpo consegue lidar com isso tudo. E é quase upregulate, que é o teu corpo lida com isso e dá informação. Depois estás a ver como eu consigo lidar com isto tudo. Olha, repara lá como eu consigo lidar com isto tudo. Sim, eu agora sei que o meu corpo aguenta estar em água a 2 graus durante quase 3 minutos e mergulhar a E cabeça. mergulhar a cabeça. Aqui Isto é um boost de autoestima, pá. Agora, metaforicamente, é o mesmo dizeres, para lá. Então, quer dizer, em muitas situações que eu tenho de stress, que acho que não consigo lidar com elas, se calhar eu consigo lidar com elas. Porque as reações são muito idênticas. Depois a cabeça é que começa a fazer outro tipo de filmes e a criar outro tipo de ideias. E é por isso que eu dizia várias vezes, não compliques mais. Porque o teu corpo já está a lidar com a situação. A tua mente foca só na respiração. Porque a tua mente é que te pode levar para sítios, tu lembras-te que antes ainda disseste, eu tenho o coração a bater um bocadinho mais. Ok, agora imagina que eu dizia assim, pois Tomás, sabes que às vezes o coração começa a bater, aliás, é preciso termos cuidado com isso, porque se ele começar a bater muito, temos de sair da água, não sei, e agora tu já estás a entrar em stress, espera lá, mas tu disseste que era calmo, que era seguro, mas afinal o coração, não, mas bater coração mais não tem problema. Sim, não tem problema, mas se ele bater, pronto, e agora já está o problema montado. Né? Ele não existiu, e já levei para aí umas 1000 pessoas ao gelo, nunca tive nenhuma situação desta. Eu estava a dizer lá fora que... E só houve só 2 pessoas que eu tirei. Em 1000. 2 homens. Porque foram para lá lutar. Que os homens lutam em vez de aceitar, não é? Porque tu percebeste, quando começaste a relaxar, não é? Quando eu te comecei a dizer abranda a respiração, tu percebeste que, para lá, isto é possível. Ok. Mas, pressuposto, não podes ir lutar. Porque se fores lutar, estás ali, eu consigo, não sei o quê, eu tenho que conseguir, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar. Epá, não é sobre isso. Pois, por acaso, eu, como estava a ser filmado, teria também uma, se calhar, tendência a não querer perder ou falhar em público. Yeah. Sim. Por isso até teria sido um bom exemplo eu ter falhado. Podia ter sido um bom exemplo. Estão a ver quando estão sob pressão. Sim, porque, repara, tu consegues perceber agora que quanto mais relaxado tu fores ao frio, mais vais aproveitar o frio, não é? Consegues entender, não é? Sim, aproveitar o frio. Sim. Eu acho que aproveitei o pós-frio. Ok. Ok, isso queres dizer? Podes aproveitar o pós-frio, porque ainda não sabes o que é aproveitar o frio, mas já sabes o que é aproveitar o pós-frio, não é? Já sabes a sensação. Mas vai chegar um momento onde tu dizes, espera lá, então quanto mais rápido eu relaxar aqui, vai chegar um momento onde tu aproveitas mesmo o frio. Que é, eu sei que vou para ali, eu sei que vai ser frio, mas é aquele momento onde tu pensaste em alguma coisa quando estavas no frio. Não, foi espetacular. Sobre os problemas, sobre isto, sobre aquilo, tenho que fazer isto logo, tenho que não sei o quê. Não pensas. Porque há prioridades que se colocam à frente e essa parte mais mental, essa tua zona vai desligar, porque isso não é prioridade. Até parece que fui para um lugar de mais silêncio. É possível. E não estava mais silêncio. Estavas a falar na mesma comigo, mas parece que quando comecei a estabilizar, que fez assim... E fui assim para um sítio mais limpo. Que fixe. E tinha assim, a tua voz e de vez em quando... Por acaso de olhos fechados
Eu não estava a pensar se estava de olhos fechados ou abertos. E de olhos fechados, para mim, acho que foi o melhor, foi ir alternando, sabes? Ok. Porque às vezes fechar os olhos permitia-me ir para este lugar, que é o meu lugar de meditação, Ok, que é aqui boa. logo acima dos olhos, que é para onde eu tento ir quando estou a meditar. Hoje em dia já não medito quase nada, mas pronto, tenho um passado em que meditava mais. Hoje em dia, pá, isto pode ser de eu estar num lugar em que não, já me esqueci dos benefícios. Mas hoje em dia eu não medito praticamente nunca, mas também não sinto muita falta, sabes? Uhum. Mas isto, opá, isto é espetacular, meu, porque o que uma pessoa treina aqui, no fundo é a mesma coisa que treina quando está no ginásio e tem que só puxar mais as últimas três e tens que ir Uhum. para um sítio onde em vez de seres a dor, estás a observar a dor. Uhum. Quando vais correr e tens que só correr mais 1 quilómetro, é o mesmo lugar. E Uhum. é o mesmo lugar, se calhar, quando estás só a meditar e a observar os teus pensamentos a passar e a deixá-los ir sem julgamento e depois Uhum. a ver a emoção. Não é tudo o mesmo lugar, parece que vai tudo parar à consciência, Yeah. este third eye. Yeah. Yeah. Eu gosto desse sítio também, muitas vezes faço exatamente a mesma coisa. Procuro assim, tipo, funciona quase como uma porta de entrada. É tipo uma gate que eu vou lá e depois já vou para outra dimensão. É assim um bocado abstrato. Mas é um sítio que eu gosto de estar no gelo, que é só fechar os olhos e agora fui. E fui para esse tal sítio que tu dizes, que tu referiste, limpo, está completamente stillness, sabes? Aqui estou só estou. Depois quando chega ao fim, ok, dá a ficar desafiante, vamos embora. E como tu viste, tu podes estar 2 minutos, podes estar 5, podes estar 10, podes estar bem a hora, podes estar... Agora, benefício químico, físico, bioquímica, 2, 3 minutos, está feito. Não precisas de mais. Não precisas de mais. Banhos frios, porque as pessoas não precisam de, aliás, duches frios, as pessoas não precisam de fazer nada disto para ter a maior parte dos benefícios que Isso. vêm associados a isto. Tu até tens no teu site um plano de 22 dias? 21 dias. 21 21 dias de transição de banhos quentes para banhos frios, Uhum. por apenas 9,99€. Pois é. Mas agora a sair, pareceu-me muito interessante e se calhar vou comprar para fazer. Como eu te disse ao telefone, eu já ando a fazer umas experiências com tomar chuveiros frios. Aliás, tomar chuveiro normal, mas no fim ter um bocadinho Terminar. frio. Mas acho que ter assim um calendário me pode ajudar a fazer de forma mais rigorosa. Tem lá algumas dicas. Principal dica, pá, não vais pôr o duche frio numa luta. Porque se fores para o duche frio numa luta, não é essa a intenção, não é esse o objetivo. Vais para lá lutar, sais lá mais estressado ainda. O objetivo é sair de um duche frio bem. Não é? Portanto, a proposta é idêntica, que é, está frio, claro que está frio. Eu acabei de me levantar, agora vou meter... Claro que é frio. E é uma escolha. E é uma escolha que dá-se o caso de trazer muitos benefícios para o resto do teu dia. Não é? E, portanto, tu tens uma série de protocolos, sequências que tu podes fazer para diminuir o impacto desse duche frio. Em vez de água fria, mete lá de baixo. Não, podes fazer isto de uma forma gradual. Podes também dar essa confiança ao teu sistema de, olha, é possível fazer isto. Agora começamos assim, depois começamos morna, depois começamos só uma parte, um bocado de tempo no final de frio, depois então vamos para o frio e só depois é que vamos começar a tomar banho com a cabeça em água fria. Não é? Normalmente é uma das pessoas mais tipo, agora a cabeça em água fria. E os benefícios são tantos, era como tu estavas a dizer. Para praticar o método IMOF não precisas de ir a uma banheira de gelo. Isto é um expoente máximo. Temos rios espetaculares, temos um mar espetacular, cascatas, temos tudo, em Portugal temos tudo, felizmente. E temos duche que, a partir de agora, vai começar a ficar numa temperatura boa, que é abaixo dos 18 graus, chega ali já a 18, 17, 16, é uma temperatura ótima. Não precisas mais nada, é 3 minutinhos ali no duche. Espera, 16 graus, o quê? A temperatura de cá fora? Da água que cai do chuveiro. É tão quente? É, pois é, não é difícil, consegues em janeiro, início, aqueles primeiros 15 dias de janeiro, que em dezembro desce muito e depois tens aqueles primeiros 15 dias de janeiro, aquelas geadas e tal, aí consegues a água ir a 12, 11, na minha zona, que já é frio, e aqui deve ser idêntico. Okay? No Algarve, nunca baixas de 16, 17. Em Lisboa, se calhar 15, 14. Aqui nas nossas zonas, um bocadinho mais frio, 12, 13 graus é a temperatura. Portanto, não é próprio, dá aquela sensação de que isto parece que está a 7 ou 8 graus, não está. Normalmente 7 ou 8 graus estão aquelas águas do furo, sabes, de poço. Sim. Pô, essas são.
Essas são duches mesmo Aí vale a pena. frios, pá, frios. Vale a pena às vezes, outras vezes não vale nada a ver. Essa história que, pá, eu neste momento, se tiver que escolher entre um duche frio e um duche quente, eu escolho um duche frio de manhã. À noite não, à noite escolho um duche quente. Prefiro de longe tomar um duche quente e deitar-me do que um duche frio. Embora haja pessoas que se dão muito bem com tomar um duche frio e deitarem-se e dizem que dormem muito bem. Ok, tudo bem. Para E mim se for não. a seguir a ginásio ou desporto, mesmo que seja à noite, é igual? Tomas na mesma quente? Depende das pessoas. Eu gosto de fazer, já há muitos anos que não faço ginásio à noite, faço de manhã sempre. Uhum. Se agora volta e meia vou jogar pádel, agora deixa-me lembrar, tenho tomado de frio, mas também está calor. Não sei se no inverno irei tomar de frio, não sei, depende. Mas lá está, o que é importante é isto que tu estavas a falar, que é o que é que funciona para ti. Pois, porque banheira não é execuível e 100 kg de gelo não é execuível no dia-a-dia. Claro. E acho que mesmo que fosse eu fazer isto 4 vezes por ano, com certeza que terá muitos menos benefícios do que eu fazer todas as semanas 3 dos frios, não é? Dos frios, sim. Por isso isto é uma coisa super acessível a qualquer pessoa. Aliás, isto poupas-me dinheiro, não é? Sim. Poupas no gás, poupas na água, no gás ou eletricidade, o que for. Poupas na água, porque o duche que tomas de 10 minutos passa a 2 minutos, 3, rapidamente, não é? Mesmo do ponto de vista de sustentabilidade é brutal. Porque não estás confortável. Claro, não vais, tomas um banho de 10 minutos de água fria, não tomas 2, 3 minutos, está feito, siga, não é? Porque não dá, deixa-me pensar o que é que eu tenho para fazer hoje, que relaxante. Não é isso que vai acontecer. A água vai estar fria e, portanto, vai ser sempre uma zona de desconforto. Vamos falar da gordura brown fat, castanha, não é? Sim. Qual é o termo técnico? Eu chamo gordura castanha. Gordura castanha, sim. O Huberman também diz brown fat. Brown fat. Que é fat activation. Que é uma gordura, que não é esta gordura que está mais à superfície da pele, é uma mais interior e que nos aquece, não é? É uma gordura que tem grande densidade de mitocôndrias. Ou seja, a mitocôndria é onde nós produzimos energia, não é? E temperatura, o fator térmico, é energia, não é? A caloria mede-se por a quantidade de energia necessária para aquecer 1 centilitro de água, não sei o que, não sei quanto. E, portanto, esta gordura castanha tem maior densidade de mitocôndrias, o que, para além de produzir energia, produz calor. Sim, são a mesma coisa. Ela só acontece. As outras não têm a capacidade de produzir calor, produzem energia, mas não sob a forma de calor, que é preciso maior quantidade de energia para produzir calor. É preciso uma quantidade maior. E, portanto, elas só existem aqui acima nas omoplatas, a gordura castanha, ao longo da nossa coluna e um bocadinho aqui acima no pescoço, e alguma intercostal, principalmente na parte de trás. Curioso, onde é que ela está? Está nas zonas que é preciso salvaguardar, não é? Não está nas mãos, nem nos pés. Nem em zonas que, não há problema nenhum. E acho que até à volta do coração. Por aqui, intercostal. Deve ser intercostal. E aqui atrás, mais atrás até. Sim, porque o coração também está assim, mais atrás. Não sei que achamos que ele está aqui, mas não. Por isso, esta gordura castanha é, mais uma vez, era aquilo que nós falávamos de início. Nós temos várias formas de aquecer. Uma delas é a gordura castanha. Depois temos o tremer, temos a vasoconstrição, temos alguns mecanismos, mas a gordura castanha é uma delas. Que, por exemplo, em crianças, em bebés, há grande quantidade, grande percentagem de gordura castanha. Porque é uma questão de sobrevivência. Porque a temperatura é muito importante para um bebê e ele não consegue levantar-se e aquecer, nem consegue tremer, não é? Portanto, a gordura castanha ganha ainda mais importância. Esta gordura castanha, ao longo da nossa experiência, ela vai diminuindo. E, portanto, nós vamos perdendo gordura castanha, a menos que nós a estimulemos. Com exposição? Com exposição ao frio. O estudo que foi feito sobre esta gordura castanha, que o Huberman fala muito, é um estudo sobre winter swimmers, em Inglaterra, que é um estudo realizado pela Susana Solberg, e é ela que, investigando estas pessoas que ativam a gordura castanha regularmente, nadando em águas abertas frias, conseguem rapidamente ativar essa gordura castanha e conseguem uma das coisas que toda a gente está assim muito interessada nesta temática, não é? Que é uma temática que, a ser comprovada, a exposição ao frio vai disparar, que é a possibilidade de existir uma passagem entre gordura branca para gordura bege para gordura castanha. O que quer dizer que, espera lá, então isso faria tipo emagrecer
Sim, a proposta é essa. Pode acontecer isso se nós não tivermos a gordura castanha a haver esta transferência de gordura branca, bege e castanha. Ainda não está comprovado. Não está comprovado. Mas então, A Susana já fala nisso, mas não tem assim. imagina, nós somos bebês, temos muita gordura castanha ou mitocondrial, ou com alta densidade mitocondrial e vamos perdendo, mas é possível recuperá-la, mesmo que não seja através dessa gordura branca? Aquilo que o estudo revelou é que não. Ok, então perdeste. Nós não recuperamos, mas conseguimos torná-la mais eficiente. Ok? Conseguimos torná-la mais rápida a entrar em ação, e o que ela mostrava era que esses winter swimmers mal tinham uma diferença térmica, a gordura castanha entrava logo em ação rapidamente e era um dos principais mecanismos de aquecimento logo, diretamente. Não ficou, eu não me apercebi que houvesse alguma referência para recuperar esta quantidade de gordura castanha pela exposição ao frio. Não. O que acontece é que torna-la muito mais ativa, muito mais funcional, muito mais eficiente. Nós quando saí, porque o Ricardo também depois aproveitou-se da minha presença e eu ajudei. Tu ajudaste-me, obrigado, Tomás. Foi uma exposição ao frio. Saíste-me para não festejar e para fazer assim uma atividade física, aquela que estivemos a fazer. O que é que teria acontecido se eu tivesse simplesmente parado e vestido uma camisola e entrado em casa? Eu costumo dizer que ir ao frio, neste caso a uma banheira com gelo, são 3 fases. Primeira fase de preparação, prepara-te para ir lá. Não é uma brincadeira. Não vais fazer aquilo lá, em vez de tomar café vais-te meter numa banheira com gelo. Não, tens de ter uma preparação. O teu corpo tem que estar preparado para o que vai acontecer. E tens que te preparar fisicamente, colocar-te num sítio onde, ok, vou me desafiar para isto, e portanto a preparação é fundamental. Uma segunda fase, que é estar no gelo, estar lá dentro, é outra preparação. Tu viste, não é? Foram outros protocolos, outras propostas, outra forma de estar lá dentro. E uma terceira fase, porque não acaba, ir ao gelo quando saímos não acaba na terceira fase. Aliás, é a fase mais importante, segundo até este estudo da mesma Susana Sober, que é: o teu corpo deve recuperar a temperatura por ele só. Ou seja, é importante que tu mantenhas o teu corpo a recuperar a temperatura. Isto é, no caso da exposição ao gelo, que é um choque extremo, não é? É uma atividade extrema, o importante é que tu continuares a dar indicação que ainda não acabou. Continuares a aquecer, e normalmente são vezes 3, que é, se tiveres 2 ou 3 minutos na água, no gelo, fazes 6 minutos, 5, 6 minutos de aquecimento. Se tiveres 10, fazes meia hora. Se estiveres em casa, também andar nu ou quase nu pela casa. 3 ou 4 minutos. Em vez de pormos logo camisolas. Em vez de pôr camisolas, ou diz para um aquecedor. Porque o Huberman também diz que o grande benefício está aí. Está aí, está no teu corpo, a capacidade do teu corpo recuperar. Aqui neste contexto de gelo, o que é que pode acrescer aqui? Tu sais do gelo, estás todo contente, já vais festejar e tal, e o teu sistema, o que é que interpreta? Já passou, já acabou, está tudo ok. E nós falámos que existe vasocontrição e o sangue vem para as tuas zonas core, não é? O sangue vem para a zona da tua zona core, o teu peito e a tua cabeça, para te proteger, que é onde estão os teus órgãos. E, portanto, se tu dás a indicação ou te começas a comportar como já passou, vai haver uma mistura rápida do sangue entre o sangue que está nas extremidades, que está mais frio, e o sangue que está na tua zona core, que está mais quente. E isso provoca um efeito que se chama after drop, que é, começas a tremer. E, eu não queria que tu durante a tarde estivesses muito bem a falar com alguém e começasses a tremer do nada. Porque é o que pode acontecer quando tu sais de uma zona muito fria para uma zona muito quente e já está, sem nenhuma preparação. E isso pode ativar esse after drop e ser uma situação desconfortável durante algumas horas. Já vi pessoas a estarem a tremer durante tardes inteiras. E não é, estás a conduzir, não dá muito jeito, estás a tremer. Vamos então avançar para pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Não podia deixar de ser. Explica-nos aí os perigos dos banhos de gelo, algumas contraindicações, sei lá, como é que pode correr mal. Fiz que és um grande hater dos banhos. Sim, uma das coisas que é mesmo muito perigosa com esta brincadeira tem a ver até mais com a respiração, que é tu praticares protocolos de respiração perto de água, numa piscina, por exemplo. E às vezes existem aqueles nadadores de profundidade e tudo mais que estão muito habituados a isto e fazem isto, só que eles
Tem equipas à volta, não é? E fazer isto sem supervisão de ninguém e perto de uma banheira ou de um rio ou de um lago, ou o que quer que seja, é muito perigoso. Porque se tu por algum motivo perderes consciência e se tu por algum motivo apagares, desmaiares, o facto de estares dentro d'água vai desligar todos os teus sensores, não é? Ficas desligado do mundo exterior, não é? E quando voltares a ti, quando o senhor das barbas lá dentro voltar a ligar o interruptor, não é? O que é que tu vais fazer imediatamente? E se estiveres dentro d'água, isso pode ser fatal. E já aconteceu. Okay? Já aconteceu com o método IMOF de pessoas que... Há países que têm práticas também pouco saudáveis de consumo de álcool, por exemplo, e depois podem-se a fazer estas práticas. Consumo de álcool, vasodilatação, vais para uma banheira com gelo, vasocontrição, é um choque muito grande, estás ali num esforço muito grande, as pessoas não se apercebem, pode correr mal. Há uma série de coisas que pode correr mal com isto. É por isso até que eu costumo dizer que, pá, se quiseres fazer isso, procura informar-te sobre todos os pormenores e procura informar-te para ires em segurança a fazer isso. Porque pode correr mesmo mal. A exposição ao frio, pá, hipotermia. Eu agora fui tirar o nível 2 de instrutor do método IMOF e eles deliberadamente, éramos todos instrutores nível 1, e eles deliberadamente criaram um contexto onde eu fiquei muito próximo de entrar em hipotermia e de cair para o lado. Muito próximo. Quantos minutos? Exato, estás a ver? A ideia é quantos minutos? Tive nem 2 minutos na água. Não teve a ver com os 2 minutos de água, teve a ver com tudo o que eu tinha feito até aquele momento. Puseram-vos a comer McDonald's? Não, mas puseram-nos a caminhar descalços na neve durante 10 minutos e depois fizemos não sei o quê, depois puseram-nos a caminhar em tronco nu durante 20 minutos e depois puseram-nos a não sei o quê, sem preparação, sem enquadramento, sem contexto, sem nada, e chegámos a uma lagoa com uma cascata e não sei o quê, e disseram, pá, vão lá para dentro e façam como quiserem. Nós, como quiserem, como assim? Pá, vocês são instrutores, façam como quiserem. E então, eu calhei com um colega, parceiro norte-americano, que, pá, ele acho que está no Montana, ou não sei o quê, e, pá, ele faz workshops com menos 20 graus, ok? Portanto, ele estava muito à vontade. Eu não estava tanto à vontade, mas também não quis estar ali a coisa e tal, até porque eu tinha estado meia hora no gelo, eu tinha-me preparado muito bem, estávamos a sentir mesmo bem. E falta de contexto, falta de preparação, não perceber aquilo que eu tinha feito durante o dia todo, não perceber que o meu corpo já estava em stress desde há muitas horas, não tinha conseguido recuperar. E chegar ali, meter-me no gelo, foi, pá, comecei, sabes, as mãos começaram a ficar todas pretas, sabes? E nós tínhamos estado a aprender uma técnica nessa manhã. No dia anterior à tarde tínhamos estado a aprender uma técnica que era Brown Fat Activation, que na realidade não é Brown Fat Activation, será mais um Inner Fire Activation, mas o nome é Brown Fat Activation, que é um exercício que eu dou no módulo avançado para situações extremas, e eu toquei num instrutor que eu já o conhecia do nível 1 e disse-lhe, Daniel, pá, as minhas mãos estão meio estranhas, estão todas pretas, está qualquer coisa a acontecer em mim. E ele olhou assim para mim e disse, Brown Fat Activation now. E eu lá me sentei e aos poucos consegui... Saíste água? Não, eu já estava fora de água há muito tempo, eu não conseguia aquecer, porque uma coisa é tu saíres de água de gelo e estás aqui com 20 e tal graus, não é? Ou vires para aqui para dentro e as coisas estão tranquilas. Outra coisa é saíres de uma água de gelo e imagina que não tens nenhum abrigo e que agora o teu corpo tem que aquecer sozinho. Mas dá-se o caso de está a vento e estão menos 3 graus. Como é que o teu corpo aquece? Como é que tu aqueces? Sim, mas vocês também, ninguém vos manda serem loucos e irem fazer isso. Ninguém nos manda sermos loucos e fazerem isso, mas eu já vi pessoas a propor a outras pessoas a fazer isso. E isso cá é tipo em Portugal, um Iron Man de banho de gelo. E cá em Portugal. E, opá, eu vi quão rápido aquilo lá. É assim, olha, Tomás, é muito rápido. Podias ter que amputar, não é? Isto de ficar preto não é o início de necrose. Sim, isso seria uma situação muito extrema. Mas ali naquele momento, onde eu tinha várias pessoas, mas estávamos tipo a uns 20 minutos do hotel, ali o que poderia ter acontecido é eu ter desmaiado e terem que me levar para o hotel. E no hotel então terem que ter o cuidado de voltar a que eu recuperasse a temperatura. Ou seja, precisava de protocolos SOS para lidar com aquilo. E eu estava no meio de instrutores. E eu sou instrutor. Mas foi de propósito. E eles propuseram aquilo de propósito. Depois, quando estivemos em partilhas, houve N pessoas a relatar
idêntico a mim, a dizer, foi a pior experiência que eu tive de ir ao frio, tive comportamentos que nunca tinha tido, sensações que nunca tinha tido. Então isso foi para vos tornar mais responsáveis, mostrar-vos o limite, Isso mesmo. não se sentirem demasiado super-heróis do gelo. Isso mesmo. Isso mesmo. E para percebermos que tão importante como a ação em si é aquilo que nós fizemos aqui, que é o explicar-te o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer, é estar ao teu lado, é garantir que, ok, fica tranquilo, temos protocolos, temos isto, temos aquilo, e dar-te o contexto todo para que tu te sintas tranquilo. Para que tu te possas desafiar, mas desafiar-te indo para uma zona de parasimpático. Se tu não estiveres tranquilo, estás numa zona de simpático. No simpático não consegues lidar com o desafio, tu vais reagir. Tu não vais agir, tu vais reagir, tu vais entrar em ação porque é sobrevivência. E o que nós queremos é calma, queremos estar calmos. E por isso, assim, as duas que me lembro assim principais de muito perigoso é a respiração dentro de água. Nunca hiperventilem dentro de água. É mesmo muito perigoso e é um instante, é muito rápido. E na exposição ao frio e ao gelo, tenham em atenção, percebam bem o que está a acontecer e se quiserem fazer esse desafio, preparem esse desafio. Não é uma coisa simples, não é uma coisa de... O facto de tu teres conseguido lá estar 2 minutos, ou 3, se calhar até lá ficaste 3 minutos provavelmente, e teres estado bem, não quer dizer que agora, agora vou ao gelo em qualquer... Não é isso que quer dizer que tu tens a capacidade disso e é altamente estressante, é um elemento altamente estressante, perigoso e que deves ter a garantia de que se acontecer alguma coisa tens como resolver a questão. Mas é um bocado como outras viagens de alteração de consciência com psicadélicos ou assim, não é? Tu tens aquilo, tem algo para te ensinar, algo para te mostrar, mas deves respeitar muito e deves ter noção que pode ser perigoso se usado de uma forma pouco abrangente, ou seja, mais se calhar no caso das substâncias, ver aquilo só como uma forma de chegar dançar mais numa pista, ou estás a ver, em vez de perceber a história daquilo e o que é que te vai acontecer e por aí fora. Por isso é uma coisa em comum, não é? E mesmo em comum com jejum também podes fazer longe demais, e maratona também podes fazer longe demais. Claro. Tudo pode ir longe demais, Sim. Acho que há uma ideia muito importante no meio disto tudo, que é o teu equilíbrio. Tu podes sair e ir a zonas de muito desafio, mas quão rápido voltas ao teu equilíbrio novamente? É que se ficares muito tempo fora do teu equilíbrio, isso vai ter consequências, não é? Agora, se tu consegues sair em segurança, voltar outra vez, sais outra vez, voltas outra vez, que é a experiência, não é? Tu vais lá, ok, deixa-me experimentar, deixa-me saber o que é que vai acontecer. Eu vou sair daqui de algumas zonas, mas eu sei que estou num sítio seguro, estou com pessoas, estou acompanhado, está seguro, ok. Voltas outra vez ao teu equilíbrio. E acho que essa é uma aprendizagem para tudo na vida, não é? Sim, senhor. Bem, Ricardo, muito obrigado. Isto foi memorável mesmo. Acho que nunca me vou esquecer. A primeira vez que fiz um banho no gelo, acho que hoje é um dia que nunca me vou esquecer. Boa. Obrigado por isso. Como é que as pessoas te podem encontrar na internet? Olha, Ricardo Pinhão, eu tenho a sorte de ser de um tempo onde deu para ficar com o meu nome. ricardopinhão.com, o site, e depois redes sociais, Insta, Face, LinkedIn, são todas Ricardo Pinhão. Mas tens uma marca. Dentro do ricardopinhão.com aparece uma marca. Tenho o Aware. Sim, que é uma proposta que eu estou a construir um bocadinho, porque quero trazer esta ideia de Aware que tu disseste várias vezes, não é? Que isto trouxe, que é, estou mais desperto, estou mais atento, vejo as coisas de uma forma diferente. E acho que vou caminhar um bocadinho para aí, para englobar tudo isto num conceito de awareness e presta atenção ao que está a acontecer em ti primeiro e depois presta atenção ao que está a acontecer à volta de ti, porque esse será um sítio bom para tu estar à partida. Maravilha. Vocês não fujam já, porque em princípio, se o Despolariza vier a fazer o seu retiro de mecenas, hei de falar ao Ricardo para ir lá. E vocês poderão fazer parte, basta tornarem-se mecenas, dá-te aparecer um link na descrição ou assim. Se não, deixem um like, comentário, uma subscrição, partilhem isto com alguém que goste de saúde e de consciência e destes assuntos todos. E até à próxima. Muito obrigado. E obrigado, Ricardo. Obrigado, Tomás.
Ai, que maravilha. Boa. Agora vai-me saber mesmo bem comer.